Olá, alunos e alunas. Vamos continuar com nossas aulas de matemática, falando hoje sobre as planificações de um cubo dentro de um conjunto de planificações e vice-versa. Você lembra como nós chamamos as formas geométricas? Quais delas são poliedros e quais delas são corpos redondos? Bom, dentre essas figuras, nós podemos identificar que existem figuras planas, que são aquelas figuras bidimensionais, e também tem os sólidos geométricos, que são aquelas formas tridimensionais. Os sólidos geométricos, eles se dividem em corpos redondos e poliedros. Os poliedros são aqueles sólidos que possuem todas as suas faces planas, como o cubo, o paralelepípedo, os prismas, as pirâmides. E os corpos redondos são aqueles sólidos que possuem faces planas e arredondadas, ou somente faces arredondadas, como o caso da esfera, o cone e o cilindro. A pirâmide, elas são sólidos geométricos formados por uma base triangular, quadrada ou retangular. E todas as suas faces laterais, elas são triangulares. Ou seja, as pirâmides, elas são prismas que apresentam apenas uma base. E todas as suas faces laterais são triangulares. A planificação é o formato da figura aberta, ou seja, vai resultar no formato da base e de alguns triângulos que compõem essa figura. As pirâmides, elas têm faces, arestas e vértices. As faces laterais de uma pirâmide, elas são sempre triangulares. A base é uma figura plana que pode ser um triângulo, um retângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono e assim por diante. Onde nós podemos observar nesses exemplos. Essa pirâmide, ela é a pirâmide de base quadrada, ou seja, a sua base tem a forma de um quadrado e todas as suas faces laterais são triangulares. Nós temos a pirâmide de base hexagonal, onde a sua base tem uma forma de hexágono e ela tem 6 faces laterais triangulares. E temos também a pirâmide de base pentagonal, onde a sua base é um pentágono e ela tem 5 faces laterais em forma de triângulo. E temos também a pirâmide de base triangular, onde a sua base tem forma de triângulo e também as suas faces laterais são triangulares. Nós temos os elementos de uma pirâmide, onde temos os vértices, que são os cantos, as pontas, temos as faces, que são os lados, e temos as arestas, que é as linhas onde as faces se encontram, e a base, que pode ser um quadrado, um triângulo, como a gente já viu anteriormente. A planificação da pirâmide de base triangular, ela é formada por 4 triângulos, onde um triângulo é a base e outros 3 são as faces laterais. A planificação da pirâmide de base quadrangular, ou seja, da base que é a base em forma de um quadrado. Ela tem o quadrado, que é a base, e 4 faces laterais triangulares. Então, essa é a planificação da pirâmide quadrangular. A pirâmide de base pentagonal, ela vai apresentar um pentágono, que é a base, e 5 faces triangulares. E a planificação da pirâmide de base hexagonal, ela vai apresentar um hexágono, que é a sua base, que tem 6 lados. Como é um hexágono, ela vai apresentar 6 faces laterais triangulares. Observe as figuras abaixo e circule a figura que não faz parte do grupo das pirâmides. Nós temos a pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base pentagonal e um círculo, ou um cone, perdão. Então, nós temos também a pirâmide de base hexagonal e a pirâmide de base triangular. Então, qual desses sólidos não faz parte dos grupos das pirâmides? Obviamente que é o cone, porque ele é um corpo redondo e as pirâmides, elas fazem parte do grupo dos poliedros. Observe a pirâmide abaixo e responda ver para verdadeiro e F para falso nas alternativas abaixo. Nós temos esta pirâmide e vamos identificar quais características refere-se a essa pirâmide.
Será que ela é uma pirâmide de base pentagonal, pirâmide que só tem uma base, a pirâmide que tem apenas 2 vértices, ou a base da pirâmide só pode ser quadrada? Bom, como a gente já viu anteriormente, a pirâmide ela tem apenas uma única base. E ela não é formada apenas por um triângulo. A quantidade de triângulo de uma pirâmide vai depender do formato de sua base. Se ela tiver uma base triangular, ela vai ter 3 faces laterais também triangulares. Se ela tiver uma base pentagonal, ela vai ter 5 faces laterais triangulares. Então, a gente pode dizer que essa é uma pirâmide de base pentagonal, ou seja, a base dela tem a forma de um pentágono, então é verdadeiro. E a pirâmide só tem uma base, tem apenas uma base? Sim, elas têm apenas uma base, que pode ser um triângulo, um retângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono e etc. A pirâmide tem apenas 2 vértices. É falso. A quantidade de vértices vai depender do formato da sua base, mais um. A base da pirâmide só pode ser quadrada? Não. Como a gente já viu, pode ser triangular, retangular, triangular e assim por diante. A planificação abaixo representa qual das pirâmides apresentadas? Se você observar, essa planificação tem 4 triângulos e a base dela é um quadrado. Então, ela vai apresentar a planificação da pirâmide de base quadrada. A pirâmide de base hexagonal, ela tem como base um hexágono. A de base pentagonal tem como base um pentágono, que é uma figura de 5 lados. E a triangular teria a base em forma de um triângulo. A professora Tassiane está ensinando os alunos sobre planificação de pirâmides. Ela pediu para os alunos montarem uma pirâmide com os moldes abaixo. Qual tipo de pirâmide eles montarão? Bom, nós temos 4 triângulos e um quadrado. Então, por essa definição dessas figuras planas, a gente já pode identificar que a pirâmide será uma pirâmide de base quadrada. A planificação permite explorar, construir e transformar as figuras. Permite desenvolver estratégias pessoais na resolução de problemas. Nós temos aqui a planificação do cubo. Quando você planifica este cubo, você observa que ele é formado por 6 faces planas e todas elas têm a forma de quadrados. E também nós podemos identificar os vértices, que são os cantos, onde as arestas se encontram, as faces, que são aquelas figuras planas que compõem os lados desse sólido, as arestas, como a gente já viu, que são as linhas. Atenção, nós temos o cubo. Ele é um sólido geométrico formado por 6 faces, que são chamadas também de lados, 12 arestas, que são as linhas, e 8 vértices, que são os cantos. O cubo ele também possui 11 planificações, como a gente pode observar nessa imagem. Uma certa embalagem de caixa tem o formato de um cubo, como a figura abaixo mostra. Qual das planificações abaixo não pode ser desta embalagem? Então, nós temos aqui a caixa que tem o formato de um cubo, nós temos 3 planificações. Ao fecharmos essas planificações e montarmos essa caixa, qual dessas não encaixará e formará esta caixa em formato de cubo? Será que é a primeira, a segunda ou a terceira? Bom, vai ser a terceira. Se você observar, ela está apresentando aí apenas 5 quadrados. E um cubo, ele tem 6 faces. Seria necessário 6 quadrados expostos na ordem correta. Então, a figura 3 não corresponde à planificação de um cubo. Observe as figuras a seguir atentamente. A figura 1 mostra um cubo montado e a figura 2 mostra a sua planificação. Com base na planificação deste cubo, nós podemos dizer que ele tem. Bom, nós temos o cubo montado na figura 1 e temos ele aberto na figura 2. Então, nós podemos dizer que, será que esse cubo ele tem 6 faces quadradas, 5 faces quadradas, 6 faces retangulares ou 5 faces retangulares? Bom, nós podemos observar e podemos identificar que ele tem 6 faces
quadradas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos um pouco sobre planificações do cubo e das pirâmides, dentre um conjunto de planificações. Então, até a próxima aula e um forte abraço.